Olá, alunos! Eu preparei esse vídeo para falar um pouco sobre as últimas aulas, especificamente sobre a aula de tabela de contingência e valor de odds ratio, razão de chance. Posteriormente, vou gravar uma outra aula falando sobre os testes de hipótese. Embora os dois conteúdos fiquem muito próximos, conforme como foi conduzida as aulas, aqui eu vou tentar separar um pouco para facilitar os estudos. A aula está toda construída, baseada no quadro que nós fomos elaborando ao longo dela. Então vamos começar. Aqui foi o quadro que preparamos na aula da fisioterapia, que eu gostaria de destacar aqui em relação ao que é a tabela de contingência, o que significa cada componente, cada item dentro da tabela de contingência e a ideia da distinção entre o que é probabilidade e o que é chance. Aqui foi o quadro da outra turma, lembrando que esses quadros já estão disponíveis para vocês lá na plataforma. E vamos falar um pouquinho aqui sobre a tabela de contingência. A tabela de contingência é uma tabela que tenta agrupar a relação entre a presença de um desfecho, que para nós é a doença e a não doença, e a presença e a ausência de uma característica que poderia ser o fator explicativo, o componente que tenta explicar o motivo dessa doença, que seria o fator de exposição e um fator de não exposição. Esse fator de não exposição, ele não precisa obrigatoriamente ser um fator de proteção. Ele pode ser, como eu mencionei em sala, a não exposição, a não presença do fator de exposição. E dependendo se você estiver tratando sobre características distintas, supondo que uma é mais exposta do que a outra, você passa a ter a ideia de que essa linha inferior é a linha de referência, é o nosso baseline ou referência. Então, quando a gente fala em si D+, D-, estamos falando sobre a doença, que é a soma das células A mais C. O D- são os não doentes, a soma das células B e D. A primeira linha representa os expostos, a segunda linha representa os não expostos. Nós esperamos que a maior parte dos participantes, dos sujeitos investigados nessas situações que resultam na criação de uma tabela 2x2, uma tabela de contingência, estejam principalmente concentrados aqui na célula A e na célula D. Por isso, nós chamamos estas células de concordantes, porque é esperado que sujeitos expostos a um determinado fator que nós acreditamos ser a causa resultem na doença, assim como nós esperamos que os sujeitos que não têm esse componente de exposição, no caso eles estão protegidos por não ter a exposição, eles seriam os sujeitos não doentes. Um detalhe importante é que eu fiz algumas anotações ao longo da aula, então tinha, por exemplo, a referência é a categoria com menor probabilidade de apresentar a doença. Então, quando a gente está na dúvida se determinada característica é proteção ou exposição, a gente calcula a probabilidade desse componente, no caso dessa característica e dessa outra característica, e aquela que der menor probabilidade de resultar na doença, essa passa a ser a nossa referência. Para a tabela 2x2 vai ser relativamente fácil, mas depois a gente viu que tem uns exemplos de uma tabela 4x2, por exemplo, que eu preciso ter um pouco mais de cuidado. Por que a gente se preocupa com isso? Porque nós tentamos entender como uma determinada doença acontece em função da presença de certos fatores dentro de um contexto. Nós temos as variáveis qualitativas dentro da perspectiva da epidemiologia, em especial, elas são variáveis muito práticas para a epidemiologia, e nós somos capazes de identificar se os sujeitos têm ou não uma certa doença, têm ou não uma certa exposição, para então gerarmos essa tabela de contingência, e aqui ficou repetitivo. A ideia é, além dessa de construir a tabela, é o produto que é capaz de ser obtido. Nós podemos calcular a probabilidade, que é a parte dividido pelo todo, por isso que o meu numerador está contido no denominador, e podemos calcular a chance, que é o número dos eventos desejados dividido pelo número de eventos não esperados, não desejados. Então, acaba que você não tem aqui, nessa situação, uma inclusão desse numerador com o denominador. Qual é o impacto disso? É que na probabilidade o teu resultado vai ser de 0 a 1, não tem como passar de 1. Enquanto que na chance tu tem um resultado que é infinito, porque tu pode ter uma quantidade de eventos muito alta para uma quantidade de não eventos de interesse muito baixa. Aqui ainda nesses quadros que a gente elaborou, aqui nós temos o exemplo da probabilidade.
Qual é a probabilidade de entre os expostos alguém ser doente? A sobre A mais B. Qual a probabilidade entre os não expostos alguém ser doente? C sobre C mais D. É diferente de chance, porque você tem qual é a chance dentre os expostos alguém ser doente. Então, tu vai ter no numerador quem são os expostos doentes dividido por quem são os expostos não doentes. Ou seja, não tem uma brecha que faz com que o meu numerador esteja incluso no meu denominador. Então, essa é a ideia de chance. Aqui, por exemplo, qual é a chance de um sujeito não exposto ter a doença? C dividido por D. Aqui foi um exemplo prático que foi feito na aula. Nesse exemplo, a gente tem um número de alunos que foi investigado sobre a presença de dores e a adequação ou inadequação de um determinado comportamento. Aqui foram os resultados que chegou ao resultado de 6,9, a razão de chances. Lembrando, ó, a razão de chances vai ser a chance dos expostos terem a doença dividido pela chance dos não expostos terem a doença. A gente fez a decomposição matemática para chegar até a fórmula que é A vezes D dividido por B vezes C. Mas como chegamos a isso? A chance dos expostos terem a doença dividido pela chance dos não expostos terem a doença. Como nós temos uma divisão de fração, nós repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda, chegamos nesse resultado. Como é que eu leio, como é que eu interpreto esse resultado? Sempre a gente vai estar interpretando em relação ao comportamento considerado como exposição, tendo mais chances de ter o problema em questão, a doença, ou no caso aqui foram dores, em relação a quem apresentou a adequação ou a não exposição. Então, se fosse pensar numa sintaxe geral, seria algo do tipo: sujeitos expostos têm OR vezes mais chances de ter a doença quando comparados com sujeitos não expostos. Então, você tem sempre esse caminho aqui, ó. Então, como é que fica? Sujeitos com... a característica investigada foi sentar de forma inadequada. Sujeitos que sentam de forma inadequada têm 6,9 vezes mais chances de apresentarem dores quando comparados com sujeitos que sentam de forma adequada. Então, essa seria a ideia da razão de chances. Tudo bem? Lembrando um outro detalhe também que foi importante, que eu destaquei, que a razão de chances ela é utilizada principalmente nos estudos de caso-controle, ou seja, nós já temos o desfecho estabelecido, já temos os eventos que estavam no passado da exposição para tentar entender essa relação. É diferente do risco relativo. O risco relativo é baseado em probabilidade. E aí você está tentando prever o que vem a acontecer. Então ele vai estar principalmente para os estudos de coorte. Então, os estudos de coorte eu trabalho com risco relativo, a razão de chance eu trabalho para os estudos de caso-controle. Nesse outro quadro eu fiz essa distinção, essa discussão com vocês, quando eu destaquei que nos estudos de coorte a ênfase era o risco relativo, porque ele trabalha com a probabilidade, ou seja, prevendo o que vai acontecer, e nos estudos de caso-controle nós trabalhamos com a razão de chances, porque nós queremos tentar explicar a chance de um evento acontecer em função de uma característica que o sujeito apresente. Aqui nós temos um outro exemplo, onde foi calculado qual é a chance dos expostos terem doença, qual era a chance dos não expostos terem a doença. Uma vez calculada a razão de chances, nós chegamos ao resultado. O resultado aqui está um pouco diferente porque nós, em sala, decidimos que esse resultado poderia estar sendo arredondado para uma casa decimal. Quando eu faço aqui o cálculo direto, eu estou considerando todas as casas decimais, então, obviamente, esse resultado é mais preciso. E o que acontece? Como é que seria a interpretação aqui? Sujeitos que usam o celular por mais de 3 horas ao dia têm 4,4 vezes mais chances de apresentarem dores cervicais quando comparados com sujeitos que não usam o celular por pelo menos 3 horas ao dia. Bom, aqui eu destaquei a questão da probabilidade e da chance, onde a probabilidade de um sujeito exposto ter a doença vai ser A sobre A mais B, ou seja, A mais B é a interseção dos sujeitos, a junção de todos os sujeitos expostos. Enquanto que na chance, nós temos o quê? A chance de um sujeito exposto ter a doença vai ser a chance do sujeito exposto com a doença dividido pela chance do sujeito exposto sem a doença. Muito bem.
Nessa outra parte do quadro, a gente também está dando ênfase, eu quero reforçar que são quadros do mesmo conteúdo que foram fotografados em diferentes turmas, tá? Então aqui a gente teve um outro exemplo em que a ideia era investigar a gastrite entre homens e mulheres. Identificamos selecionamos 200 homens, onde 87 apresentaram gastrite e 150 mulheres, das quais 48 apresentaram gastrite. Então, primeiro, a gente não sabe quem vai ser em relação a quem. Essa é aquela situação que eu não sei quem é o exposto e quem é o não exposto. Na verdade, eu tenho um grupo que é mais provável ter gastrite e um grupo menos provável. Então, eu vou apenas calcular a probabilidade entre eles. Poderia ter calculado só a chance também, mas é muito mais comum se falar em calcular a probabilidade. Então, tá aqui, ó, a probabilidade de homens terem gastrite é de 0,435. A probabilidade de mulheres terem gastrite é de 0,320. Então, é mais provável que os homens tenham gastrite. Então, homens são mais expostos. Eles estão nessa linha superior por conta dessa questão. Então, eu tenho que, ao fazer esse cálculo, vou achar uma razão de chance de 1,6, que vai me permitir qual conclusão? Que homens têm 1,6 vezes mais chances de terem gastrite quando comparado com mulheres. Sempre é os sujeitos expostos comparado a esses que não têm a exposição. Mas e quando eu tenho mais de um fator envolvido, quando eu tenho mais que duas categorias envolvidas nas linhas? Aí você tem um exemplo como esse, alunos de diferentes cursos de gastrite. Então tu tem gastrite, não gastrite, foram selecionados 100 alunos de cada turma, e você tem na educação física 71 alunos com gastrite, na enfermagem 33, na fisioterapia 48 e na odonto 56. Então aqui o primeiro passo é qual destes grupos é menos provável ter gastrite? Porque esse grupo vai se referenciar aos demais. Uma vez que calculamos, identificamos que os alunos da enfermagem têm menos probabilidade. Então eu preparei, ó, na parte inferior de uma sucessão de tabelas de contingência do tipo 2x2, a identificação do sujeito com menor probabilidade, que no caso é a enfermagem. Todos os outros grupos foram colocados como o numerador para que eu pudesse, na linha da exposição para que eu pudesse desenvolver o cálculo. E assim nós temos valores distintos para a razão de chance em função do grupo que expressa um nível de exposição, que converge com a probabilidade que cada um desses apresenta. E a interpretação é a mesma, aquela anterior que eu já mencionei. Vou dar um exemplo aqui, ó. Deu 5 para a educação física, ou seja, alunos de educação física têm 5 vezes mais chances de terem gastrite quando comparado com alunos da enfermagem. Alunos da fisioterapia têm 1,9 vezes mais chances de terem gastrite quando comparado com alunos da enfermagem. E os alunos da odontologia têm 2,6 vezes mais chances de terem gastrite quando comparado com alunos da enfermagem, que foram meu outline. E é dessa forma que a gente conduz a interpretação dessa questão. Aqui foi ainda reforçando o mesmo perfil de exemplos, tá? Só muda os valores, mas essencialmente é a mesma lógica. Aí tem um outro detalhe que é importante. Aqui eu fiz um exemplo em que o resultado dava um número menor que 1. O que acontece? O valor da razão de chance, quando maior que 1, expressa uma exposição. Quando menor que 1, expressa uma proteção. Aquele componente da linha superior, ele não é exposição, na verdade ele é proteção. Essa situação em que a primeira linha vai resultar em um valor de OR menor que 1, ela já está me avisando que, olha, a categoria que você botou aqui na parte de cima, ela realmente é um fator de exposição, porque matematicamente ela não está demonstrando isso. Pode ser que continue sendo, mas que no grupo investigado, eles conseguiram de alguma forma compensar e não estarem expostos àquela doença ou àquele agravo que está sendo enfatizado numa investigação. Mas uma vez que eu tenho esse resultado, se eu inverter a posição das linhas e colunas, eu vou ter o resultado da, vamos supor, verdadeira razão de chances, considerando que aquela que tem maior probabilidade de acontecer, da categoria com maior probabilidade de acontecer, apareça como componente de exposição. Então, essencialmente, seria por esse caminho. Aqui nós temos mais um exemplo. Foi calculada qual era, entre os cursos, o grupo que apresentava a menor probabilidade, no caso aqui, para esse exemplo, dores cervicais, foi a educação física,
E aí tu tens a comparação da odonto com a educação física, biomedicina com a educação física e fisioterapia com a educação física. E a categoria de referência, no caso a educação física, se repete para todas, fazendo com que tu tenhas os resultados de razão de chance sempre maiores que 1. Aqui eu botei um exemplo que foi trabalhado em sala, eu acho que é legal você apertar pause, tentar fazer. Não acredito que você venha a ter uma grande dificuldade ao ponto de não ser capaz de conferir e discutir esses resultados com os teus colegas no grupo da turma. Então, fica aqui a dica para vocês darem uma treinada, tá? E o intervalo de confiança da UR. O intervalo de confiança da UR ele é obtido a partir dessa fórmula, onde nós temos que o intervalo de confiança é a OR vezes a exponencial de mais ou menos 1,96 vezes a raiz quadrada da soma de 1 sobre A mais 1 sobre B, mais 1 sobre C, mais 1 sobre D. Obviamente que é um cálculo trabalhoso, mas que nós não vamos dar ênfase na disciplina, no cálculo, no manuseio, mas no entendimento do que ele quer dizer. E esse 1,96, a gente já teve contato com ele em outros momentos, ele expressa a ideia de 95% de confiança. Então, eu confio 95% de confiança nos meus resultados. Aqui é o seguinte, quando um componente é considerado exposição, o valor da OR ele vai ser maior que 1. Quando o componente for considerado não exposição, ou seja, proteção, esse valor de OR vai ser menor que 1. Se o valor da OR der 1, tipo 1,00000, apenas 1, a gente vai dizer que esse componente é neutro, ele não influencia em nada. Então, e por que eu preciso do intervalo de confiança? Porque eu preciso caracterizar que esse resultado é significativo, ou seja, demonstrar que esse resultado realmente expressa uma ideia de exposição ou proteção. Quando o meu valor de OR resulta em um valor de exposição e o intervalo de confiança ele converge com a ideia de exposição, tu tens a conclusão de que essa associação é significativa, ou seja, ela é uma exposição estatisticamente significativa. Então, sempre que os valores de OR convergem, sempre que os valores do intervalo de confiança da OR convergem com o valor da OR, indicando que também são exposição, você vai ter que essa é uma exposição estatisticamente significativa. Eventualmente pode acontecer de você ter um valor de OR e um dos intervalos de confiança não concordar, ele é expressar a proteção. Nesse caso, nós temos um valor de OR que expressa a exposição, entretanto, ela não é estatisticamente significativa. A mesma coisa pode acontecer quando o valor de OR for menor do que 1. Aqui eu não sei se eu falei menor que 0, mas na verdade eu estou querendo dizer que era maior do que 1 aqui. Aqui eu tenho um valor de OR menor do que 1, entretanto eu tenho um intervalo de confiança, um dos intervalos de confiança é maior do que 1. Então eu tenho que esse componente avaliado ele é um fator de proteção, mas ele não é estatisticamente significativo, considerando a margem, um intervalo de 95% de confiança. Aqui no exemplo 0,7, ele é um fator de proteção, mas é notório que os dois valores concordam. Então, ele é um fator de proteção estatisticamente significativo. Então, a lógica do intervalo de confiança é, se eu tenho um valor do intervalo de confiança que expressa a exposição, e os dois intervalos de confiança dizem que é exposição, ele é exposição estatisticamente significativa. Se eu tenho um valor de OR que expressa proteção, ou seja, menor do que 1, e o intervalo de confiança converge dizendo a mesma coisa, eu posso dizer que esse componente é um fator de proteção estatisticamente, significativamente. Ok? Bom, em essência, essa foi a ideia dos valores de OR, do intervalo de confiança da OR, a interpretação, e a tabela de contingência. Eu vou parar por aqui porque eu vou iniciar a gravação do conteúdo de teste de hipótese e valor de P, que é o último conteúdo formal que nós trabalhamos em sala. Até logo.